Falando Ezequiel Mota, uma boa noite a todos, como estão? Hoje segunda-feira, já finalzinho do dia. Hoje fez um sol muito bonito, não? Esquentou um pouquinho também. À noite fez um frio danado, mas agora até que está muito bom. Hoje segunda-feira, em nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, nós teríamos a partir das 19h30 o início da tarefa de assistência espiritual, que é constituída da palestra espírita e também o tratamento espiritual com o passe magnético e a água fluidificada. Então, o tratamento completo, ele se constitui da própria palestra em si, palestra espírita, do passe magnético e da água fluidificada. E o início é 19h30 até às 21h. Essa tarefa na nossa Casa Espírita, momentaneamente, ela está suspensa, porque a Casa Espírita não está aberta devido à questão da pandemia, ao isolamento social. Outro dia alguém perguntou no grupo de WhatsApp para quando vai ser reaberta a casa. Ainda não dá para dizer, porque ainda não há uma definição. É preciso ainda aguardar. É melhor a gente se cuidar, né? E, em contrapartida, as palestras virtuais, como a que estamos fazendo agora e nos demais dias da semana, estão, em alguma medida, suprindo, né? Se não completamente, em parte. Agora, seja como for, a assistência espiritual aos nossos irmãos espirituais, ela continua sendo realizada, porque a dimensão espiritual, ela funciona no hospital e o atendimento acontece perenemente, atendendo tanto aqueles que são trazidos, outros que comparecem espontaneamente, os próprios espíritos que desencarnam e cujos corpos são sepultados ali no hospital, eles são atendidos também. A Casa Espírita dá uma assistência, na realidade, na sua dimensão espiritual propriamente. Não é? E os encarnados que estavam em tratamento, sem o saber, durante o corpo físico, o tratamento deles continua. São levados, são conduzidos em corpo espiritual lá para o hospital, onde funciona na parte física a Casa Espírita, e eles são atendidos. Então, o tratamento, ele continua. Apenas que a palestra presencial não está acontecendo. Infelizmente, nem todos que frequentavam a Casa Espírita presencialmente não assistem por desconhecer ou porque não tem tempo, qualquer coisa, não assistem à palestra espírita virtualmente. Entretanto, como depois ela é convertida para o YouTube, quem quiser depois pode assistir tanto no YouTube ou mesmo aqui por esta página do Facebook. Nós vamos hoje dissertar sobre um tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e os itens são de 1 a 3, fazer o bem sem ostentação. Nós vamos agora fazer uma oração para darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vocês estão ouvindo? Os meus concorrentes aí do lado, do vizinho. Tem 4 cachorrinhos. E vai chegando perto das 18, assim, eles começam o show. E vão latindo para valer. Provavelmente, quando acabar a palestra, eles param também. É a concorrência. Mas não tem problema, né? A gente gosta de cachorro, né? E o cachorrinho também é nosso irmão menor, a gente tem que tratá-los bem. Bom, então o tema é esse, fazer o bem sem ostentação. Então, de um lado nós temos a modéstia, a humildade, a benemerência sem segunda intenção. Do outro nós temos o orgulho, as intenções por trás do ato, não é? Que corresponde então a fazer o bem sem ostentação
em contrapartida de quando o bem é feito com ostentação. Quando o bem é feito sem ostentação, ou seja, sem a pessoa querer aparecer, mostrar, apresentar para todo mundo que fez uma beneficência, é a caridade genuína, a caridade material genuína. Pratica a beneficência sem pretender que todo mundo fique sabendo, não é? Que a pessoa que recebeu a beneficência espalhe para todo mundo. Ao contrário, a pessoa quando faz um ato de bondade, de beneficência, sendo ela modesta e humilde, ela vai praticar naturalmente sem ostentação. E se eventualmente o beneficiado fizer comentários, ele vai ficar com vergonha. Ele vai querer se esconder, ficar lá no último lugar para ninguém vê-lo, porque ele não quer que todo mundo saiba, né? Porque ele fez o bem com naturalidade e é isso que partiu do coração dele. Quem faz o bem assim. Ao contrário disso, quem faz o bem com ostentação normalmente tem uma segunda intenção, que é a autopromoção, a promoção pessoal, quer que todo mundo fique sabendo, não é? Por causa do seu orgulho, aí ele vai se sentir bem. Então, nesses casos, o Cristo disse que a pessoa, quando busca a sua glorificação, quando faz o bem, ele mesmo já se pagou aqui na terra e que, portanto, não haverá pagamento no céu, nas palavras do Senhor, não é? Porque a pessoa pretende que toda a comunidade fique sabendo, para ela ficar bem vista perante todos, não é? Então ela tem uma intenção por trás da atitude, da ação dela. Então não é uma ação espontânea, genuína de caridade, que visa efetivamente beneficiar a pessoa carente. Nesse caso, a pessoa busca beneficiar a pessoa carente para, com isso, ela se beneficiar. Então, no fundo, o que ela quer é se beneficiar. Então, no fundo, o que a pessoa quer é ter alguma vantagem pessoal, seja ela qual for. Mas, no íntimo dela, a intenção não era nunca beneficiar a pessoa. A não ser que isso seja manchete, que todos fiquem sabendo e aí ela apareça. Mas lá na intimidade não era ajudar a pessoa, né? Era se ajudar com aquela ação. Então usa a pessoa como um instrumento para ela se autopromover, para ela se beneficiar. Então é muito diferente da outra pessoa que pratica o bem, que pratica a caridade, que ajuda o semelhante necessitado sem ostentação, com modéstia, com humildade, e fica feliz por ajudar. Então, alegra-se pelo fato em si de ajudar a pessoa. E, no mais das vezes, procura nem fazer com que a pessoa se sinta triste por estar naquela situação e de receber uma esmola. Então a pessoa age de tal maneira que contorna isso, né, para a pessoa não ficar entristecida. Porque tem pessoas, na realidade, gente, que elas preferem praticar algum serviço para receber a recompensa, a retribuição, do que pegar a esmola, né? Outro dia eu vi um vídeo em que a pessoa fala sobre o nordestino, né? Que o nordestino, embora tenha essa história de que, principalmente na Bahia, o pessoal é bem tranquilo, né? Gosta muito de rede, água de coco, sorvetinho, né? Que acorde já na hora de dormir de novo, mas não é bem assim não. O sertanejo é muito trabalhador, não é? E ele, se você for lá com alguma coisa para dar, ele vai dizer, não, mas o que eu posso fazer para o senhor? Eu estou dando essa cesta, mas eu sei, mas o que eu posso fazer pelo senhor? Então ele quer trabalhar
para ele sentir mérito em receber aquela cesta, aquele benefício. Então, aí a gente precisa saber agir, né? Então, às vezes você tem um jardinzinho para carpir, alguma coisa, não é? E aí você pede para a pessoa fazer aquilo, ela vai fazer com alegria, e aí você vai dar para ela e ela vai ficar feliz de ter recebido, mas com o mérito de ter feito alguma coisa, né? Então, aquele que pratica a beneficência com modéstia, com humildade, sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita, como a lição ensina, é assim que age, sempre visando ajudar o semelhante, sem segunda intenção, sem autopromoção, sem utilizar o semelhante como instrumento para ajudar-se a si mesmo. Não, ao contrário, não é? Vocês vejam que o Cristo assim agia, que é o nosso exemplo máximo, não é? A pessoa vinha para pedir para ser curada. Ela estava com um problema grave, lepra, cegueira, aleijão, paraplégica, o que fosse, porque as doenças eram inumeráveis. Hoje elas são, mas naquela época ainda muito mais, é claro. Porque naquele tempo nós estávamos em um tempo ainda mais recuado na expiação e provas. Nós ainda estamos na expiação e provas, mas no final, porque é diferente. Vocês vejam bem uma coisa. Quando o aluno inicia o ano letivo, é muito diferente quando é o primeiro dia de aula, quando está no meio do ano e quando está no fim do ano. No fim do ano, quase todo mundo já aprendeu o que tinha que aprender. As lições já foram ensinadas praticamente todas. Aí tem a maioria que aprendeu, mas tem uma parte que não aprendeu, mas já foi ensinada. Então, há 2000 anos, por aí, 2000 anos ou um pouco mais para trás, as lições eram mais severas, eram mais agudas, havia muita coisa para ensinar. E as expiações e as de consequência, igualmente. Então, nós tínhamos muitas expiações decorrentes dos erros. Então, a nossa decisão equivocada gera sofrimento, gera expiação. E naquela época, muito mais. Hoje, nós sabemos muito mais. Nós temos muito mais consciência sobre essas coisas, sobretudo os espíritas. Nós, espíritas, por exemplo, temos plena consciência, primeiro, que nós não somos o corpo carnal que ostentamos. Isso já é uma grande coisa. Nós não temos noção do quanto é grandioso ter consciência disso. Só por ter consciência disso, por exemplo, a gente não vai buscar suicidar-se. Como na Europa, ou mesmo na região da Oceania, é comum. Tem lei que ampara. Tem clínicas que foram criadas, construídas para dar assistência ao suicídio, por incrível que pareça. Agora, nós espíritas que temos a consciência que nós não somos o corpo carnal, que a vida é perene, que não cessa com o esgotamento do corpo carnal, nós continuamos a nossa trajetória, que é incessante, nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. Então não vamos agir assim. Então essa consciência nossa, sinceramente, nos traz uma vantagem no plano físico e no plano espiritual enorme, não é? Então, nós sabemos que estamos no plano material, mas sabemos que também esse plano material não deixa de ser plano espiritual, porque tudo é espiritual. Porque veja bem uma coisa, nós somos espíritos, então a nossa vida, consequentemente, é uma vida espiritual. Não importa o plano de existência onde estamos interagindo. A nossa vida, ela é espiritual o tempo todo, porque nós somos espíritos. Ah, mas eu sou um ser material. Não, é o corpo que é. E material é forma de dizer, porque na verdade tudo é uma onda de energia. Menos condensada ou mais condensada, mas não deixa de ser. E o espírito vai interagir no plano de existência próprio, onde ele tiver que viver a experiência. Nós estamos vivendo a nossa experiência aqui agora, neste país. Graças a Deus, né? Pátria do Evangelho.
Aí muitos vão dizer, não, mas como pátria do Evangelho está cheio de corrupto, de ladrão. Mas não, gente, isso é lógico, sabe por quê? Porque o Brasil é a pátria da redenção. A turma que caiu na Europa, que teve deslizes graves e que não consegue se reerguer lá, devido ao materialismo, eles pedem para reencarnar aqui no Brasil. E eles estão cheios de mazelas, de defeitos. Então, é a pátria da redenção, que redime os espíritos caídos. E é a ordem do Cristo. Arrebanha esse povo todo lá do umbral e bota para encarnar tudo no Brasil. A pátria da redenção. Então temos que ficar feliz. E se nós estamos aqui, então imagine, não é? Bem, então, como eu dizia, o Cristo, quando curava, ele não ficava dizendo, quando as pessoas falavam, o Senhor me curou, oh meu Deus, o Senhor me curou, Messias. Ele podia bater no peito e falar, eu curei mesmo, eu sou tal. Ele não dizia nada disso. Ele dizia assim, a tua fé te curou. Não conte para ninguém, vai quietinho. Ao exemplo de modéstia. Ao exemplo da beneficência modesta, humilde, sem querer panfleto, microfone, nada. Fazia o bem apenas. Então esse é o maior exemplo para nós. E nós sabemos perfeitamente, nós espíritas, que todo o bem real, verdadeiro que você faz, sempre volta para você. Então fazer o bem, gente, além de tudo, é inteligente. Porque você faz o bem, você vai receber o bem. Agora, se você faz o mal, você vai receber o mal. Então é uma burrice, é uma estupidez enorme fazer o mal. Porque se você faz o mal, você vai se dar mal. Até rimou. Então veja uma coisa. O negócio é fazer o bem. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho que tem. Fazer o bem. Você vai viver em harmonia com as leis divinas. Vai viver em paz, sem sentimento de culpa. Porque quem já tem um grau mínimo de consciência, quando surge a oportunidade de fazer o bem e você não faz, você se sente mal. Puxa, eu devia ter ajudado, não ajudei, puxa vida, que chato e tal. Você já começa a se culpar. Então, quando você tem a chance e surge, faz o bem, pronto. Porque você pode fazer o bem ou não fazer o bem. Vamos fazer o bem, gente. Pronto. É mais fácil. Agora, o que não pode é fazer o mal. Aí é problema. Porque se faz o mal, porque tanto quanto o bem que volta para você, o mal também volta para você. Agora, quando você não faz o bem, podendo fazer, você só não passa no teste. Né? Porque nós estamos em teste, em prova o tempo todo. Aliás, o mundo é um mundo de provas, de expiações. Não é que você vai expiar porque você não fez o bem. Você vai expiar se você fizer o mal, é outra coisa. Mas você não passou na prova. E ela vai voltar para você até você fazer a coisa certa. Então, quando você faz o bem, ele volta para você. Veja bem uma coisa. Tem uma história que diz o seguinte, que isso aconteceu na época do nazismo na Alemanha, não é? Onde o povo judeu, eles eram marcados e levados, segregados, eram levados para campos de concentração. Todos nós sabemos disso, né? E então, a história conta que estavam sendo levados uma grande quantidade de pessoas, enorme, né, para serem levados. E aí foram chamando os nomes para as pessoas que iriam entrar no trem. E a informação que dizia, que eles falavam, os alemães, era que aquelas pessoas que estavam sendo chamadas para entrar no trem eram aquelas que iriam ser salvas. E as que ficassem ali, as que não fossem chamadas para embarcar no trem, que ficassem ali, o rumo era incerto, tenebroso. Provavelmente seria o pior, não é? Mas os que estavam sendo chamados, os nomes, e que estavam entrando no trem, seriam salvos. Então foram chamando os nomes, e os nomes que eram chamados, as pessoas iam entrando no trem rápido, depressa, porque iam ser salvos.
é o que a informação dizia. Aí então chamou o nome de um jovem, ele pulou de imediato no trem, já subiu logo, o nome dele chamou, ele já subiu logo lá. Entretanto, o trem já estava para sair, porque já tinha chamado todo mundo, né? Entretanto, um monte de pessoas lá embaixo não tinha chamado o nome, elas estavam desesperadas, contidas pelos guardas, com medo, porque elas achavam que iam morrer. E aí um senhor de idade, um velhinho, levantou a mão e dirigiu-se ao jovem, cujo nome tinha sido chamado, e ele então clamou ao jovem a piedade. Ele dizia que ele já estava velho e que ele não queria morrer sem rever os seus familiares, seus parentes. Clamou ao jovem em nome do Cristo. E o jovem nem o Cristo conhecia, mas ele lembrava de uma passagem bíblica, evangélica, que dizia: aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la em nome de mim, em nome do Cristo, ganhá-la-á. Ele lembrou dessa passagem evangélica do Cristo, ficou pensativo, mas não podia ficar pensando muito tempo, porque o trem já ia sair logo. Ele pensou rápido, refletiu e desceu do trem. Desceu do trem. E o idoso, o homem velho, subiu rápido e foi no lugar dele. E ele não ficou com arrependimento, porque ele pensou no Cristo, nas palavras do Senhor, não é? Que levavam a Deus, que levavam à salvação do Espírito. Ele não pensou duas vezes, não, mesmo não sendo cristão. E aí o trem partiu e foi-se. Mas o que eles não sabiam era que aquele trem, aquele comboio, estava se dirigindo para Auschwitz, local, não é? Onde as pessoas chegavam lá, e aí mandavam trocar de roupa, e mandavam primeiro tomar banho, só que do chuveiro, ao invés de saírem gotas de água, saíam gás venenoso e letal. E todos que foram naquele trem pereceram. Então nós vemos que o jovem entregou a vida. Ele considerou que ia perder a vida em nome do Cristo. E o que aconteceu? Com essa ação dele, ele ganhou a vida. Como na passagem evangélica, aquele que perder a vida em meu nome, ganhá-la-á. Então vocês vejam que nessa história, o bem que foi feito já reverteu para a criatura de imediato. Porque muitas vezes reverte não de imediato, é depois de um tempo, às vezes nem na mesma experiência material, às vezes é depois, não é? Porque no fundo, o que importa é a pessoa, quando pratica esta ação de fazer o bem, sem ostentação ou com ostentação, nós temos que entender que não se trata de uma expiação. Nosso mundo é um mundo de expiações e de provas, não é uma expiação. Então, se não é uma expiação, é o quê? É uma prova. Quando surge a circunstância para você praticar a beneficência, você está em prova, você está em teste. E aí você pode praticar a beneficência ou não praticar a beneficência. Nós não estamos falando de praticar o mal, não. Porque você pode fazer o bem, pode fazer o mal. Isso aí é uma coisa, é uma ação. Quando você está expiando, é uma outra situação, não é o caso aqui. Mundo de expiações e provas. Nós estamos tratando da prova. E na prova, na experiência física que estamos vivendo, você pode, excluindo a expiação, você pode praticar uma ação de beneficência ou não praticar uma ação de beneficência, ou praticar uma ação maléfica. Nós estamos falando de praticar a beneficência. Então vamos tirar a ação maléfica de lado também. Então nós estamos tirando de lado a expiação e a ação maléfica. Essas duas coisas não vamos falar. Nós vamos falar da prática da beneficência só. E você pode praticar a beneficência ou não.
Mas você pode também praticar a beneficência com modéstia, sem ostentação. Ou você pode praticar a beneficência com orgulho, com ostentação. São coisas diferentes. Se você não pratica a beneficência, você não fez nem o bem, nem fez o mal, não fez nada. Como se diz aí, não cheirou nem fedeu, né? Quer dizer, você está em cima do muro, mas o Cristo não quer ninguém em cima do muro, porque agora, nesses tempos, não vai mais ter muro. Os muros estão sendo derrubados. Então, quem gosta de ficar em cima do muro tem um problema. Não vai mais ter muro para ficar em cima. Então, vamos ter que fazer uma escolha. Ou nós escolhemos estar do lado do Cristo ou do outro lado. E o Cristo disse assim: quem não ajunta comigo, espalha. Espalha. Então nós queremos ficar espalhado ou junto com o Cristo? Junto com Ele, né? Então, em vez de a gente não praticar o bem, nós vamos praticar o bem. E vamos praticar sem ostentação. Nós vamos praticar sem segunda intenção. Sem pretender ter alguma vantagem pessoal com a ação benemérita que pratiquemos. Essa é a ação correta, que a lição está agora nos ensinando. Nesse capítulo 13, itens 1 a 3, deu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é praticar o bem sem ostentação. Só nos traz vantagens. E nós estamos, como eu disse, em prova, em teste o tempo todo. Surgiu a circunstância, ao invés de não ajudar, primeira coisa, a ação mais correta. A ação correta é ajudar. E a mais correta ainda, sem ostentação. Então vocês vejam que tem degraus. Agora, a realidade, a verdade verdadeira mesmo, é que nenhum de nós é santinho, não. Nós temos nossas mazelas, nós temos os nossos defeitos, então nós todos somos um pouquinho bom e um pouquinho ruim. Nós não somos santinho, não, nenhum de nós. Porque se nós fôssemos, nós não estávamos aqui. Aqui não era o nosso lugarzinho. Nosso lugarzinho seria outro. E se o nosso cantinho ainda é aqui, é porque ainda nós ainda somos detentores de mazelas e de fragilidades. Nós ainda não acertamos sempre. Nós erramos e acertamos. Nós precisamos aumentar os acertos e diminuir os erros. Moralmente falando, espiritualmente falando. Não é? Só de a gente saber que nós vivemos na vida física, sendo espíritos, e que nós estamos em provas e eventualmente em expiações, mas mesmo quando estamos em expiações, também é para o nosso bem, a gente para de ficar só na queixa, só na reclamação, só na vitimização, só culpando os outros. Ah, o outro que é culpado, eu sou coitadinho. Não, a gente já para com essa conversinha, porque essa é conversinha de criança, é conversinha de infantil. Então, só de a gente ter essa consciência, a gente já muda de atitude. Então, a pessoa, por exemplo, que é espírita, e contrai um câncer, é claro que vai doer, que vai sofrer, que não vai ser fácil. Isso aí tudo é mesmo. Vai saber que essa doença, ela veio na hora que tinha que vir para a nossa limpeza do nosso corpo espiritual, para a gente arrefecer os males outrora praticados, para a gente ficar limpo e aumentar as luzes em nós, não é? Muitas vezes a pessoa que praticou um ato mal, por exemplo, cegou uma pessoa, não é? Como naquele livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, não é? Cuja radionovela eu ouvi inteira, adorei, gente. Eu já tinha lido o livro há muito tempo e agora eu ouvi a radionovela, muito boa. Os atores são excelentes, a trilha sonora é maravilhosa, muito, eu recomendo. Eu até postei lá no grupo de WhatsApp lá da nossa Casa Espírita, Maria de Nazaré. Quem quiser, eu recomendo assistir. Então lá tem um caso de uma pessoa, eu não vou contar tudo, porque tem spoiler, eu não vou contar, também a história é comprida. Mas enfim, ele cegou uma pessoa propositalmente, por maldade, bom, enfim, cegou. Aí ele veio numa outra encarnação, e aí quando ele estava lá com seus 40 e pouco, ficou cego, a cegueira veio na vida dele, só que ele não aguentou, se suicidou.
Aí foi pro quadro de suicida, foi que se recuperou, aí ele ia ter que encarar uma nova encarnação e ia ter que encarar a cegueira de novo. Então, para quem é espírita, para nós que somos espíritas, a gente já vai saber que aquilo ali não é gratuito. Imagine, você está com uns 40 e pouco, vem a cegueira na sua vida. Isso é ocasional? Não, né? Isso daí tem que saber que é dívida do passado, que nós estamos pagando, tem que ficar feliz. Porque quem paga o que deve não tem que ficar feliz? É bom ficar devendo, com o devedor na nossa costa o tempo todo? Não, é ruim, né? Mas e quando a gente paga? Ah, graças a Deus que eu paguei o que devia, agora estou livre. É bem assim. Então aquela cegueira é pagar o que está devendo, fica livre. Para novos voos, mais felizes. Né? Seja na dimensão espiritual, seja na dimensão física, é uma nova encarnação. Então ter consciência disso, nós que somos espíritos, nós sabemos, né? E que então acreditamos que temos consciência disso, a gente reclama menos, vamos dizer assim, né? Ou se for possível não reclamar, porque a gente precisa resignar. Porque tem que entender o porquê das coisas, nós sabemos o porquê. Né? A gente não está na encarnação à toa, para nada, não tem um propósito. O propósito é viver as experiências, a maioria delas é aflitivas. Né? Mas nem tudo é aflição, a maior parte, na verdade, eu diria que é prova. É prova. Quase todo tempo a gente está em prova, dentro de casa, não é? Como a gente convive agora com essa questão da quarentena, que muita gente está em casa, como é que a gente consegue conviver o tempo todo com as pessoas? Porque dentro de casa, a verdade verdadeira, são os nossos inimigos do passado. Não pense que é a nossa família espiritual que está dentro da nossa casa, que não é, não. Nossa família espiritual está espalhada, que a gente, um ou outro sim, mas um pouco do povo que está no nosso lar, gente, é inimigo do passado, é gente que a gente está junto para tentar reconciliar. Essa é a verdade. Então, como é que a gente consegue conviver junto com esse povo dentro de casa o tempo todo, ou quase o tempo todo? Vai se irritar? Está brigando? Está acontecendo isso. Então, a gente que é espírita tem que aproveitar, porque isso aí também é teste, é prova. E nós, espíritos, não podemos mais ser reprovados, gente. Nós não podemos errar. Nós já erramos demais. Erramos muito. Agora é hora de acertar, porque estamos no finalzinho, nós estamos na segunda época. Como se fosse, né? Como se fosse uma escola, não é. Nós estamos na segunda época. Se nós reprovar, como é que vai fazer? Nós vamos para outro canto, vamos para outra escola. E aí? Nós não queremos para outra escola, a gente quer continuar agora no próximo ano, com os mesmos companheiros e outros novos, que estão nascendo. Vários espíritos. Eu vi um vídeo ontem, um menino lindinho, me tem uns 3 anos de idade, falando com uma desenvoltura de Jesus, falando quais as ações verdadeiras que o cristão deve praticar. Criança de 3 anos. Vou dizer, mas está lendo, mas não sabe ler, com 3 anos não lê nada. Então você vê que brota do coração, são os espíritos novos, que estão nascendo aí, eles vão ser os nossos professores, vão nos ensinar. E esses espíritos novos é que vão transformar o nosso Brasil na pátria do Evangelho, coração do mundo. Porque por enquanto é a pátria da redenção, que serve para redimir os espíritos caídos. Né? Só que agora, daqui para frente, os que estão nascendo, e cada vez nascendo mais, serão os espíritos renovados da nova era, da nova geração. Eles é quem vão transformar o Brasil. O Brasil será outro. Não terá mais essa peste de país de terceiro mundo, cheio de corrupção, país de corruptos, tudo vai acabar, gente. Porque não é o país que é corrupto, são as pessoas que estão encarnadas. Por quê? São pessoas que erraram antes e estão ainda com as suas mazelas e estão todas concentradas aqui. Esse que é o ponto. E se a gente acertar nesta encarnação, e nós não podemos nos dar o luxo de errar nesta encarnação, nós temos que acertar o máximo que der, não vamos acertar 100%, porque aí nós seremos espíritos puros. Nós não somos. Se fôssemos espíritos puros, nós não erraríamos nada, porque espírito puro não erra mais. Já foi aprovado, já está no mestrado, nós não estamos. Mas errar o mínimo possível. A gente que tem consciência, buscar refletir sobre tudo, e buscar a decisão melhor.
E a decisão melhor é sempre a decisão baseada no amor e na caridade. Não é? Então é isso. Minha gente, já deu o nosso tempo aqui. Então a gente vai finalizando. Mas antes, gostaria de convidar a todos para, depois que o vídeo for convertido no YouTube, para vocês entrarem lá, quem não está inscrito, se inscreve e dar o like. Todos darem os likes em todas as palestras para ajudar na divulgação da doutrina espírita, que é o nosso objetivo. Não é? E também fica o convite para amanhã e quarta, né? Terça e quarta, a gente prestigiar os nossos amigos queridos, o Sérgio e a Fabiana, que estarão conosco também às 18 horas, para mais uma palestra. E na quinta-feira, nossos queridos amigos, João, estou com muita saudade dele, e da Vânia, né? Que também às 18 horas na quinta estarão fazendo a palestra para a gente poder assistir e prestigiá-los. E na sexta-feira estaria aqui novamente com vocês. Bem, para entrar no canal do YouTube, mais fácil é você digitar lá na pesquisa C-E-M de Maria, N de Nazaré. Né? São as iniciais de Casa Espírita Maria de Nazaré. Dá um espacinho, Poá. Aí já entra direto. E aí entra lá em todos os vídeos, dá o like, quem não está inscrito, se inscrever. Tá bom? Vamos finalizar com uma prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E por final, não gostaria de esquecer de comunicar os médiuns da tarefa de hoje na Casa Espírita, para na hora que der um tempinho, né, se recolhe num cantinho da casa, faz sua prece, faz sua vibração lá para a Casa Espírita, que os mentores lá vão utilizar essa energia, porque toda prece, toda vibração é energia. E essa energia vai ser utilizada lá para o tratamento dos nossos irmãos que se encontram lá em atendimento. Gente, uma boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser.